E a gente vai trazer o contraponto. Será que é mesmo isso tá certo? É só querer? Será que é mesmo só querer? Será que emagrecer é fácil e todo mundo consegue? Então, esse daqui é um estudo que foi publicado no King's College of London. A importância desse estudo é porque ele aconteceu em mais de 10 anos e ele avaliou mais de 10 mil prontuários para poder entender e chegar nesse número. Então, aqui está escrito em inglês porque eu quis trazer exatamente o que está escrito lá no final, na conclusão desse estudo. Então, esse estudo aqui mostrou que a chance de uma pessoa com IMC, já que esse é um número que usam, né? A gente vai usar também esse número. Que uma pessoa com IMC abaixo de 40 tem a chance de emagrecer uma para 210 se ela for homem e uma para 124 se ela for mulher. E se o IMC for para cima de 40, uma em 1290 consegue emagrecer em 10 anos e uma em 677 conseguem emagrecer e permanecer magras em 10 anos. Conta aqui, gente, Dri, pra gente esse slide. Esse é um slide, às vezes a visualização nos ajuda, mas como a gente tem falado aqui para vocês, e como vocês já escutam isso, recebem essa mensagem em vários lugares, parece que a conta ela é simples. A conta matemática é simples. Déficit calórico, né? Alguém até falou aqui. Ou seja, eu vou consumir menos daquilo que eu gasto, ou gastar mais do que eu consumo. E esse é um estudo que vai contar para a gente, a Paula vai trazer depois uma outra parte dele sobre o set point e essa regulação do peso, mas a verdade é que ninguém sabe muito bem como é feita a nossa regulação do peso. Então, nesse estudo de 2018, eles propõem 3 mecanismos para tentar explicar esse equilíbrio do peso. Um desse é essa definição do peso e outro é esse aqui. Então, só para a gente visualizar de que essa conta ela não é tão simples. A nossa regulação, um desses modelos pressupõe que existem 4 níveis de regulação do peso. O primeiro é a nossa própria composição do corpo, que vai não só o nosso peso, mas a distribuição entre massa magra e massa gorda, também a massa dos nossos órgãos, né? Tem toda uma regulação neuroendócrina, então, há impacto do T3, da leptina, da insulina. Então, a gente pode olhar para tudo isso. Uma outra coisa nesse nível do metabolismo é como cada pessoa metaboliza a glicose, né, carboidrato, proteína e gordura. E, além disso, como funciona toda essa interconexão, por exemplo, como é que funciona esse trabalho renal, mas também como que é o sistema cardiovascular, como que é a minha regulação do corpo de temperatura. Então, queria que vocês gravassem um pouco dessa imagem, para quando vocês ouvissem que para perder peso basta déficit calórico, e aí vocês se lembram dessa imagem. O buraco é muito mais embaixo. E isso vai nos ajudando quase a respirar de perceber, eu não estou tanto no controle do peso, como disseram a vida toda que eu estava. Na mesma linha do que a Dri falou, a gente tem aqui, ó, um gráfico das vias do balanço energético, certo? Então, assim, ó, influências no peso e do balanço energético são todas essas aqui. Então, o que a gente quer que vocês olhem para essas vias, e isso não é para causar desespero. É muito importante que a gente fale isso nesse momento, mas é para despertar algo em vocês que a gente define no mindfulness e na autocompaixão como humanidade compartilhada. Ou seja, não sou só eu que não consigo emagrecer. É 95% das pessoas e estudos chegando a falar que é 0,1% das pessoas que conseguem emagrecer com dieta e exercício. E aí eu vou voltar lá naquele estudo do King's College para ler para vocês o final, né, desse estudo. Os achados publicados no Jornal Americano de Saúde Pública sugerem que a atual maneira de manejar o peso em programas focados em dieta e exercício não são efetivos para
combater a obesidade a nível populacional. Essa é uma conclusão do King's College. E aí a gente vai contar como é que a gente vai continuar contando como é que essa história acontece. Então, como é que o ganho de peso acontece? O ganho de peso, ele acontece então, né? Começa com, talvez a gente tenha uma insatisfação corporal. Então, para muitas pessoas, esse ponto de início é a insatisfação corporal, mas outras coisas podem levar ao ganho de peso, ao aumento do peso. Desafios de vida, passar por um luto, ter que cuidar de alguém, o meio ambiente que mudou. Então, vamos dar um exemplo atual: a comida ficou cara, né? Eu moro num lugar que eu não consigo acesso a vegetais todos os dias. Eu estou trabalhando muito, algo mudou na minha vida que eu tive que ficar sedentária. Eu era atleta e não sou mais por conta de uma lesão, por exemplo. Eu tô com alguma patologia, eu tô com alguma doença que está fazendo com que eu aumente peso, alterações fisiológicas, genética, medicações, tudo isso pode levar ao aumento do peso. E aí, se vocês perceberem, pessoal, nesse gráfico, a insatisfação corporal está aparecendo 2 vezes. Por quê? Ela pode levar sozinha a nossa primeira dieta, como também quando eu noto que aumenta o peso, a insatisfação corporal vai fazer com que eu entre no ciclo na primeira vez que esse ciclo vai acontecer. Então, o que falaram para a gente fazer quando a gente tem insatisfação corporal? Dieta. Restrição alimentar, mais aumentar a quantidade de exercício físico. Isso faz com que desregule meu centro da fome e saciedade, deturpe o meu comportamento alimentar e a restrição alimentar, as dietas causam diminuição do nosso metabolismo. Então, pessoal, esse ciclo, né, ele começa, né? Então, eu tô insatisfeita com o meu corpo porque eu aumentei o peso, ou então eu só tô insatisfeita, só não, né? Eu comecei esse ciclo com a insatisfação corporal. Isso acontece muito com as adolescentes, e aí entra aquela pergunta que a gente fez: quando foi a sua primeira dieta? E aí a gente entra na primeira dieta restritiva. E aí a gente vai ter perda de peso, provavelmente, na primeira dieta, que vai levar às alterações fisiológicas, aumento do apetite, diminuição do metabolismo. E aí a gente não consegue manter essa restrição por diversos motivos que a gente ainda vai conversar. E aí a gente tem o reganho de peso, certo? E aí agora, o que a gente faz, né? O final, então, pessoal, desse ciclo é que você começou a sua restrição alimentar com X de peso. Depois disso, você vai sair dessa intervenção com o seu metabolismo lento, mais lento, e com mais apetite. E aí, pelo fato de diversas alterações que causa no seu apetite, você não consegue manter essa restrição, e aí você volta a comer normal. Quantas vezes a gente não falou isso? Eu voltei a comer normal e aumentei o peso. Eu só voltei a comer normal e aumentei o peso. Por quê? Porque agora eu já não tenho mais o metabolismo que eu tinha antes da primeira dieta. E o que vai acontecer a longo prazo é que cada vez que eu entro e saio desse ciclo, mais e mais alterações vão se somando. E aí, pessoal, que entra a história da primeira ação que a gente precisa colocar na nossa cabeça é sair do ciclo. Como a gente faz para sair do ciclo de entrar e sair de dietas? De conseguir modificar o nosso comportamento, os nossos comportamentos de maneira duradoura, com uma alimentação que seja adequada para o meu corpo, mas também que caiba na minha vida, para que eu não precise mais entrar e sair desse ciclo que é infinito. Desespero, procuro a dieta, a academia, troco de médico, troco de programa, troco de restrição, não consigo manter, reganho peso e o ciclo recomeça. O que a gente pode fazer para ter uma alimentação que caiba na minha vida? E que habilidades, aí aqui que vem o pulo do gato, a gente pode adquirir, aprender, cultivar, reaprender, para que a gente possa conseguir fazer isso a longo prazo, de maneira duradoura. E aí aqui vem as boas novas, né, pessoal?
que a gente faz agora? E aí a gente vai falar agora o que mindfulness tem a ver com tudo isso.